Nessa aula, nós continuaremos os nossos estudos acerca dos números inteiros e resolveremos alguns exercícios com a adição desses números. Para isso, é preciso que vocês tenham entendido a parte 1, porque nós vamos poder representar esses números na reta numérica. Bom, pessoal, nessa aula, nós continuaremos os nossos estudos acerca dos números inteiros e resolveremos alguns exercícios com a adição desses números. Para isso, é preciso que vocês tenham entendido a parte 1, porque nós vamos poder representar esses números na reta numérica e representar também a adição desses números na reta numérica. Se você ainda não viu a parte 1, que trata exatamente dos números inteiros na reta numérica, dá uma olhada, dá uma passadinha lá, é somente 5 minutos e você vai conseguir prosseguir normalmente nessa aula. Vamos então ao exemplo 1. Em uma gincana, a equipe amarela marcou 3 pontos na prova de resistência e 5 pontos na prova de conhecimentos gerais. Quantos pontos a equipe obteve nas duas provas? Bom, como eu falei, nós vamos usar para resolver esses problemas a reta numérica. Nós vamos ver como que esses números ficam representados nela. Primeiramente, desenhamos a nossa reta. Esta é a nossa reta R. Nós queremos efetuar a seguinte soma. Nós queremos somar o número mais 3, representando os 3 pontos obtidos na prova de resistência, com o número mais 5, representando os 5 pontos obtidos na prova de conhecimentos gerais. Vamos trazer nossa reta um pouco mais para baixo aqui. Então, nós queremos realizar esta soma. Isso é muito simples, né? Nós temos 3 pontos numa prova, mais 5 pontos noutra prova. A equipe, no total, obteve 8 pontos. 8 pontos nessas duas provas. Mas vamos fazer isso representando na reta numérica. Aqui nós estamos trabalhando somente com números positivos. Então, vamos usar somente o lado positivo de nossa reta numérica. Primeiro, nós encontramos o ponto e associamos a esse ponto o número 0. Nós vamos usar somente o lado direito de nossa reta, o lado positivo dela. A partir do 0, nós faremos 3 deslocamentos sucessivos, 3 representando os 3 pontos obtidos na prova de resistência. Então, nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3. Este é o ponto mais 3. A partir deste ponto, mais 3, nós faremos mais 5 deslocamentos sucessivos, representando os 5 pontos obtidos na prova de conhecimentos gerais. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. A partir do 3, fizemos 5 deslocamentos sucessivos. Este ponto representa que número? Se este é o mais 3, este próximo é o mais 4, este outro é o mais 5, este é o mais 6, este outro o mais 7, este outro o mais 8. Nós paramos exatamente no ponto mais 8. Primeiro, nós fizemos 3 deslocamentos sucessivos a partir do 0. Depois, nós fizemos, a partir do 3, mais 8 deslocamentos sucessivos. Isso significa que o deslocamento total foi de 8 unidades no sentido positivo de nossa reta, porque nós paramos exatamente no número 8. Em outras palavras, mais 3 mais 5 é igual a mais 8. Aqui, nós somamos 2 números positivos. O mais 3 é um número positivo e o mais 5 é também um número positivo. O resultado disso também deu um número positivo. A soma de 2 números positivos deu um número positivo. E isso sempre vai acontecer. Sempre que somarmos 2 números positivos, iremos obter um número positivo. Guardem bem este resultado. A soma de 2 números positivos é um número positivo também. Vamos então ao nosso próximo exemplo. Exemplo 2. Nessa mesma gincana, a equipe percou no quesito organização, perdendo 2 pontos. Perdeu mais 1 ponto por não completar a prova do quebra-cabeça.
quantos pontos a equipe perdeu nas duas provas. Aqui, nós queremos efetuar a soma entre o número menos 2, representando os 2 pontos que a equipe perdeu no quesito organização, com o número menos 1, representando um ponto que a equipe perdeu na prova do quebra-cabeça. Aqui também representaremos essa soma na reta numérica. Desenharemos então a nossa reta e usaremos apenas a parte esquerda de nossa reta, somente o lado negativo dela. Então, encontramos um ponto e associamos a este ponto o número 0. A partir deste ponto, nós faremos 2 deslocamentos sucessivos à esquerda do 0, representando os 2 números que a equipe perdeu. Nós temos, então, 1, 2. Exatamente neste ponto nós paramos. Aqui será o ponto menos 1, este outro é o ponto menos 2. Fizemos 2 deslocamentos à esquerda do 0. A partir deste ponto, associado ao número menos 2, nós faremos outro deslocamento, representando mais um ponto que a equipe perdeu por não completar a prova do quebra-cabeça. Então, nós realizaremos um deslocamento. Paramos, então, no ponto menos 3. Este ponto menos 3 foi exatamente o ponto em que nós paramos. Primeiro, nós fizemos 2 deslocamentos à esquerda do 0. Nós paramos no ponto menos 2. A partir do ponto menos 2, nós fizemos mais um deslocamento à esquerda do 0, parando no ponto menos 3. O deslocamento total foi de, então, 3 unidades à esquerda do 0. Temos, então, que mais 2, que menos 2 mais menos 1 é menos 3, porque paramos exatamente no ponto menos 3. Aqui vemos que a soma de 2 números negativos está dando também um número negativo no resultado. Nós temos o número menos 2 e, somando com o número menos 1, obtemos o número menos 3. A soma de 2 números negativos dando também um número negativo. E isso sempre vai acontecer. A soma de 2 números negativos é também um número negativo. Guardem bem este resultado. Este próximo exemplo diz o seguinte: em um torneio de futebol, uma certa equipe marcou 7 gols e sofreu 2. Qual o saldo de gol da equipe nesse torneio? Aqui nós queremos efetuar a seguinte soma. Nós queremos somar o número mais 7, representando os 7 gols que a equipe marcou no torneio, com o número menos 2. Menos 2 representando os 2 pontos que a equipe sofreu durante o torneio. Aqui, nós iremos trabalhar tanto com números positivos quanto com números negativos. Então, nós precisamos dos 2 lados de nossa reta numérica. Desenharemos a nossa reta R. Encontraremos um ponto e associaremos a este ponto o número 0. E iremos utilizar tanto o lado direito de nossa reta, o lado positivo, à direita do 0, quanto o lado esquerdo, à esquerda do 0, representando o lado negativo de nossa reta. A partir do 0, nós realizaremos 7 deslocamentos sucessivos, representando os 7 gols que a equipe marcou. Então, nós temos um deslocamento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este é, então, o ponto mais 7. Este é o ponto mais 6, este o mais 5, este o mais 4, o mais 3, este outro o mais 2 e este o mais 1. Estamos, então, no ponto 7, porque fizemos 7 deslocamentos sucessivos à direita do 0. Agora, a partir do ponto 7, nós faremos 2 deslocamentos no sentido negativo de nossa reta. Ou seja, voltando, se nós estamos no 7,
um deslocamento, paramos no 6, outro deslocamento, paramos no 5. Primeiro, nós fizemos 7 deslocamentos no sentido positivo de nossa reta. Depois, a partir deste ponto 7, nós fizemos 2 deslocamentos no sentido negativo de nossa reta, neste caso voltando, e paramos no ponto mais 5. Este ponto mais 5 foi exatamente o ponto onde nós paramos. Percebam o seguinte: fazer 7 deslocamentos à direita do zero, ou seja, no sentido positivo, e depois fazer 2 deslocamentos no sentido negativo, significa parar no ponto mais 5. Agora, se eu fizer 5 deslocamentos sucessivos a partir do zero, eu também paro no ponto mais 5. Na verdade, o deslocamento real foi de 5 unidades à direita do zero, porque nós paramos exatamente no ponto mais 5. Isso significa que a soma de mais 7 com menos 2 é mais 5. Aqui nós temos a soma de um número positivo e um número negativo, dando um número positivo como resultado. Mas isso acontece sempre? É isso que nós vamos ver no próximo exemplo. Exemplo 4. Os termômetros de uma certa cidade registraram durante a tarde a temperatura de mais 5 graus. Durante a noite, a temperatura baixou 8 graus. Qual foi a temperatura dessa cidade durante a noite? Aqui nós queremos efetuar a seguinte soma. Queremos somar o número inteiro mais 5, representando os 5 graus de temperatura durante a tarde, com o número negativo menos 8. Menos 8, representando a temperatura que baixou 8 graus durante a noite. Aqui também usaremos a reta numérica. Mas como vimos lá na parte 1 dessa aula, uma reta numérica ela também pode ser representada verticalmente. Então, como estamos tratando de termômetros, podemos representar a nossa reta verticalmente. Esta é a nossa reta R. Aqui, como no exemplo 3, também estamos trabalhando com números positivos e negativos. Então, precisaremos usar a parte positiva de nossa reta e a parte negativa também. Primeiro, encontramos um ponto e a este ponto associamos o número 0. A partir do zero, nós faremos 5 deslocamentos sucessivos no sentido positivo de nossa reta, ou seja, para cima. Então, nós temos um deslocamento, 2, 3, 4, 5. Paramos exatamente no ponto mais 5. A partir do ponto mais 5, nós faremos agora 8 deslocamentos no sentido negativo de nossa reta. Nós faremos 8 deslocamentos descendo na reta, neste sentido. Então, se nós estamos no ponto mais 5, iremos realizar 8 deslocamentos no sentido negativo. Este representa um deslocamento, este 2, este 3, este 4, 5 deslocamentos, 6, 7, 8. Paramos exatamente neste ponto. Mas que número este ponto representa? Este ponto está abaixo do zero. Abaixo do zero, nós temos o ponto menos 1, temos o ponto menos 2, e este ponto que paramos é exatamente o ponto menos 3. Primeiro, nós fizemos 5 deslocamentos no sentido positivo de nossa reta, representando os 5 graus de temperatura durante a tarde. Depois, a partir dos 5, nós fizemos mais 8 deslocamentos no sentido negativo de nossa reta, e paramos exatamente no ponto menos 3. Notem que fazer isso é o mesmo que partirmos do zero e pararmos no menos 3. Em outras palavras,
o deslocamento real foi de 3 unidades no sentido negativo. Nós temos, então, que mais 5 mais menos 8 é menos 3. Temos, então, a soma de um número positivo com um número negativo, dando como resultado um número negativo. Só um momento. Nós vimos lá no exemplo 3 que a soma de um número positivo com um número negativo dava um número positivo. E agora estamos vendo no exemplo 4 que a soma de um número positivo com um número negativo está dando um número negativo. Bom, gente, as duas coisas podem acontecer. Na soma de um número positivo com um número negativo, nós podemos ter tanto um número negativo como resultado, como um número positivo. Nós temos, então, a seguinte regra. Na adição de dois números com sinais diferentes, devemos, primeiro, efetuar uma subtração entre os módulos dos números e depois manter o sinal do número de maior módulo. Mas o que é um módulo de um número? Bom, gente, o módulo de um número é muito simples. O módulo de um número é a distância deste número até a origem. Se nós quisermos saber, por exemplo, o módulo do número mais 5, que é representado por essas duas barras aqui, o módulo do número mais 5 vai ser a distância deste ponto, mais 5, até a origem. Se nós estivermos aqui na origem, nós precisamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 deslocamentos até chegar ao ponto mais 5. Portanto, o módulo do número mais 5 é 5, porque precisamos fazer 5 deslocamentos da origem para chegar até o ponto mais 5. Se quisermos saber agora, por exemplo, o módulo do número menos 2, nós temos que ver qual a distância do menos 2 até a origem. Se estivermos aqui na origem, nós precisamos fazer 1, 2, 2 deslocamentos até chegar ao ponto menos 2. Portanto, o módulo do número menos 2, que é representado por essas duas barras, é 2, 2 unidades. Por quê? Porque precisamos fazer 2 deslocamentos da origem até chegar ao ponto menos 2. 2 é o módulo do número menos 2. O que é que a regra diz? Que, em primeiro lugar, nós devemos efetuar a subtração entre o módulo dos números. O módulo do número mais 5, como vimos, é 5. O módulo do número menos 8 é 8. Se subtrairmos 8 de 5, vamos obter o número 3. Até aí, tudo bem. Agora, precisamos manter o sinal do número de módulo maior. O número que tem módulo maior é o menos 8, porque o módulo de menos 8 é 8. Devemos, então, manter o sinal que acompanha o 8. O sinal que acompanha o número 8 é o sinal negativo. Por isso que nossa resposta está dando com o sinal negativo. O nosso resultado passou nos dois testes. Agora, vamos observar o nosso resultado obtido no exemplo 3. Obtemos o resultado mais 5. Vamos comparar o nosso resultado mais 5 com a nossa regra aqui do lado. Primeiro, devemos efetuar uma subtração entre o módulo dos números. O módulo do número mais 7 é 7. O módulo do número menos 2 é 2. Se subtrairmos 7 de 2, vamos obter o número 5. O primeiro passo, tudo bem. Agora, devemos manter o sinal do número de maior módulo. O número que tem maior módulo aqui é o número mais 7. Sim, porque o módulo de mais 7 é 7, e 7 é maior que 2. Como o mais 7 tem módulo maior, nós devemos manter o sinal que acompanha o mais 7. O sinal que acompanha o mais 7 é o mais. Por isso, nossa resposta também deve ser acompanhada do sinal mais. Ok? O nosso resultado passou no teste. Atentem bem para as regras que aprendemos até agora, tanto nos exemplos 1 e 2, quanto nesses dois últimos exemplos, o 3 e o 4. Sabendo delas, nós seremos capazes de resolver qualquer soma entre os números inteiros. Essas regras facilitam o nosso trabalho. Nós não vamos mais estar precisando de desenhar uma reta numérica e representar esta soma nela.
A seguir, veremos a parte 3, uma continuação das aulas dos números inteiros, onde resolveremos mais exercícios. Até lá!